Saúde no Espaço Santa Casa agora. Espaço Santa Casa. Toda quinta-feira nós temos aqui o Espaço Santa Casa no Jornal da Manhã, uma oportunidade para falarmos de saúde, sempre legal o sinalzinho de alerta da população. O Brasil, que é um país que investe muito, infelizmente, na medicina paliativa, mas o brasileiro acaba esquecendo da medicina preventiva, como o pessoal fala. Hoje nós estamos com a Natália Massoca, ela que é da Santa Casa aqui de Votuporanga, e nós vamos falar sobre a obesidade infantil, que assola aí, vem preocupando, vem sempre alertando as autoridades de saúde. Tem algum tipo de vilão na alimentação aí que causa a obesidade infantil, Natália? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Existem vários tipos de vilões, né? O primeiro são os alimentos ultraprocessados, né? Que nós temos hoje de fácil acesso até para as crianças, né? Às vezes até em cantinas, né? De escola, esses alimentos ultraprocessados. Essa dificuldade dos pais em prepararem a alimentação, em ter alguém para preparar, ter esse cuidado para preparar a alimentação, né? Então, na verdade, tudo isso acaba levando a esse aumento aí de... como que eu vou explicar? O aumento pode induzir aí um fator, né, do ganho de peso. A falta de atividade física é outro. Tá? Então, as crianças estão muito nos celulares, né? Então, elas acabam ficando em casa, no celular, no computador, sentada vendo televisão. Então, antigamente, como que era, né? Na época de vocês? Ia pra rua, ia brincar, ia jogar bola, ia correr, né? Então, esse fator é um outro fator, porque nós temos alguns fatores que podem induzir a obesidade, né, que são fatores genéticos e epigenéticos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma predisposição genética para desenvolver uma obesidade infantil, e está associada à falta de atividade física, eu posso ter a piora nesse fator, né? Então, essa criança mais sedentária. Então, hoje, por exemplo, eu atendo no consultório algumas crianças que elas precisam, eu indico para o pai, para a mãe, para os cuidadores, para os avós, eu falo, no mínimo 5 vezes por semana atividade física, para a gente tentar melhorar esse padrão. Porque muitas vezes a criança não é só o fator alimentar. Muitas vezes a criança tem uma boa alimentação, come frutas, verduras, tudo, e tá apresentando esse ganho de peso. Então, são inúmeros fatores, né? Natália, quando nós pensamos na alimentação saudável, há quem pense que comer saudável é caro, né? Isso é mito ou é verdade? Conseguimos uma alimentação com qualidade que não seja tão caro? Na minha opinião, é mito, tá? Porque o que eu penso? Hoje, nós precisamos ter uma balança, né? Então, hoje, eu estou aqui, como eu estarei daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 40 anos? É como uma poupança mesmo, tá? Então, o que eu como hoje vai refletir no futuro. Então, eu preciso, nesse momento, os pais, né? Vamos pensar aí nas crianças. Sim. Então, eu falo muito isso. Eu não como, o pai e a mãe não comem verdura, não como fruta, não tenho hábito. É muito comum eu pegar no consultório, por exemplo, paciente lá com alteração de colesterol, triglicérides, deficiência de vitaminas básicas, vitamina C. Mas você come? Não como, não dou suco de fruta pro meu filho, não faço isso, não faço aquilo. Por quê? Porque o pai e a mãe não têm hábito. Então, eu tenho que pensar no futuro. Então, eu tenho um filho e eu preciso pensar no futuro daquela criança, como prevenção. Então, é mito por quê? Porque lá na frente eu vou ter isso vai ser cobrado. Eu vou gastar muito mais em medicamento, muito mais em investimento na saúde. Né? Então, eu tenho gastos aí no futuro de medicamentos, que às vezes eu preciso aparecimento de doenças, eu preciso ter, por exemplo, um tratamento com uma fisioterapia, tratamentos mais específicos, né? Dependendo do tipo de patologia, de problema de saúde, né? E assim, as crianças, né, os pais têm que ficar atentos, né, na alimentação, aos cuidados. Tem algum tipo de sinal, Natália, que indica que a criança, né, está ali na obesidade, está começando a ter problemas de saúde? Tem algum sinal que os pais devem estar atentos? Existem vários sinais, né? Dentre eles é o aumento da circunferência abdominal. Então, ele começa a apresentar aquela barriguinha, o cansaço. Então, a criança que ela é sempre ativa, ela começa a ficar mais cansada. Aquela criança que pode começar a apresentar quadros também de dificuldade no sono, tá? Porque tem outro fator também. O sono, quando eu não durmo bem,
isso também pode ser um fator que me leva à obesidade. Tá? Então, observar sempre o sono. Na pandemia, eu tive vários casos. Por quê? As crianças não iam para a escola. Tia, eu fico jogando videogame a noite inteira, a madrugada inteira. E começou a ter ganho de peso. Por quê? Porque ele trocava o dia pela noite e, dependendo do relógio biológico dele, ele não estava acelerando, o metabolismo dele estava complicado. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu lembro que o menino chegou a ganhar 20 quilos na pandemia. Sim, eu tive paciente que chegou a ganhar 20 quilos. Por quê? Porque ele trocava o dia pela noite, não se alimentava nos horários corretos, não fazia atividade física, e tudo isso interfere no metabolismo, né? E como se alimentar de uma forma saudável, prazerosa, que a gente sabe que as crianças gostam daquilo que é atrativo também, né? Talvez um prato mais colorido. Sim. Como fazer isso no dia a dia? Com muita... Eu explico aos familiares, né? Pais, mães, avós, né? Cuidadores, que precisa ter muita paciência e ensinar, né? Então, começar a chamar a criança para cozinhar. Então, assim, vamos fazer hoje uma salada de frutas, né? Vamos fazer hoje um suco diferente, um suco verde. Vamos fazer hoje um macarrão diferente, sabe? Assim, ou preparar um lanchinho diferente, uma salada diferente. Porque quando a criança coloca a mão naquele alimento, desde o mercado, então, ó, essa é a berinjela, esse é o brócolis. Então, já praticar isso desde pequenininho, né? Porque a criança vai entendendo aquilo faz bem, aquilo é saudável. Né? E participar, colocar a criança para participar. Sim, tem que participar. Também. E muitas vezes o que os pais fazem? Na correria, fica lá que eu já, né? E tem que ter todo esse... Quando a gente tem toda essa didática com a criança, né? Isso exige tempo também. Geralmente os pais conseguem mais aos finais de semana. Mas a criança, ela já vai entendendo e já vai mudando a importância daquele alimento. E é legal insistir também. Porque isso aconteceu comigo. Minha filha dizia que não gostava. Eu falei, mas como? Você nunca provou? Prova. Aí ela provou. É bom. Então eu tenho que insistir para que a criança experimente, né? Porque às vezes a criança nunca provou e fala que não gosta. Mas fala que não é bom. Sim. O meu sobrinho também falava isso aí. O tal do maracujá. Não gosto de maracujá, não sei o que tem, tal. Pô, aí um dia eu fiz um sorvete lá, eu joguei um negocinho de maracujá. De repente, do nada, ele tava no pé do vizinho lá pegando maracujá. Eu falei, ó. Falei, tá bom, agora gostou do maracujá, mas agora vamos com calma. Mas é questão do incentivar. Incentivar. E uma outra coisa que eu falo é o seguinte. Eu preciso provar de 10 a 20 vezes cada alimento de formas diferentes para eu falar, eu realmente gosto ou não gosto daquele alimento. Então, esse é o acordo que eu tenho com os pacientes, com as crianças. Então, pai e mãe, eu não gosto de tomate. Eu vou colocar o tomate num lanchinho, vou colocar o tomate no molho, eu vou colocar um tomate em salada. Então, eu tô dando exemplo do tomate, né? Para a criança entender, depois de 10 vezes, e falar, tia, eu gostei, tia, eu realmente não gostei. Porque muitas vezes o amiguinho que falou que não gosta, ela viu em algum desenho alguma coisa diferente, porque vocês sabem, né? Passa de tudo. E daí ela fica com aquele bloqueio, não vou comer porque é ruim. E às vezes também até a forma como aquele alimento foi preparado em algum outro alimento, isso. Né? Acaba também influenciando. Influencia muito, Mas sempre é bom dar aquela conversada com a criança também. E o adulto, seu exemplo. Sim, então, mas hoje o que acontece? O adulto não come. Essa semana mesmo eu peguei no consultório. Eu não como fruta, verduras, legumes. Ok, mas como que você vai ensinar para o seu filho? E eu atendo muito casais que são tentantes. Por exemplo, então eu pego o marido e a mulher. Eu não como isso, não como aquilo. Eu falo, vamos pensar, você vai ter um filho. Então, ou você aprende a comer, ou vai ter consequências lá no futuro. Né? Então, é complicado. 8h26, o nosso Espaço Santa Casa de hoje com a Natália Massoca, ela que é da área da nutrição aqui da Santa Casa de Votuporanga, dando aquela dica. Nós estamos fazendo alerta sobre a obesidade infantil, como nós já dissemos aqui, na nossa turma, eu vou colocar, acho que na nossa turma aqui, a Natália possivelmente não, porque ela é um pouco mais nova, creio, que a gente. A gente brincava, a gente corria, então a gente queimava calorias, a gente não ficava tanto no celular, né? Hoje a molecada, além, né, de não comer tão bem como a gente comia, talvez há um bom tempo atrás, também acaba não se exercitando. Mas aí vale sempre a dica dos pais também incentivarem, a família toda se unir. Enquanto um tá fazendo a dieta, né,
Vamos todo mundo, enquanto a gente está tentando incentivar a criança a comer, vamos todo mundo comer frutas, legumes, verduras e tudo mais. E qual que é a dica para quem quer fazer essa mudança de vida a partir de hoje, Natália? É começar aos poucos, né? É começar pequeno. Então, assim, se eu não tenho o hábito, por exemplo, de comer uma verdura de folhas, ou um legumes, ou uma fruta, começar a acrescentar isso na alimentação. Então, aos poucos. Hoje vai ter uma saladinha todos os dias. Hoje nós vamos começar a comer uma fruta todos os dias, tá? Aos poucos, junto com a atividade física. Porque não adianta eu só mudar a alimentação se eu não exercitar o corpo, né? E sempre com a ajuda de um profissional. Sempre com a ajuda de um profissional, saúde, com certeza, sempre. Nunca fazendo a dieta da proteína, a dieta disso, daquilo, da lua. Que viu na internet. Não, porque isso dá problema. Isso aí. Natália, muito obrigado pela sua participação. Estamos sempre à disposição. Mande um abraço nosso lá ao pessoal da Santa Casa. Agradeço. Obrigada a vocês. Obrigada.